Olá, eu sou Edson Caldas, repórter da Época Negócios, e se você acha que uma empresa lucrativa não é necessariamente a mesma coisa que uma empresa com funcionários felizes, esse bate-papo vai mostrar que não é bem assim. É muito pelo contrário. Para explicar essa ideia, a gente trouxe hoje o Márcio Fernandes, CEO da Electro. Muito obrigado pela presença, Márcio. Eu que agradeço a você pelo convite, Edson. O Márcio, ele se tornou uma espécie de embaixador dessa filosofia de gestão embasada na felicidade dos funcionários, da felicidade dos colaboradores, o respeito a eles. Então, esse é o momento para você tirar suas dúvidas. Ele é bastante conhecido por falar em palestras e nas redes sociais sobre o tema. Então, queria já começar o nosso bate-papo quebrando essa ideia logo de início e saber, uma empresa onde todo mundo é feliz pode dar dinheiro, né? Sim, é uma pergunta muito importante. É importante que a gente esclareça desde já que a gente não deixou de ser uma empresa que quer ter lucro, absolutamente. O lucro é simplesmente o retorno de um investimento que foi feito. E a gente quer fazer bem feito. Mas tem uma forma para fazer. A grande questão é, como é que você está fazendo? Como é que você está tratando as pessoas? Todas as pessoas que saem de casa, elas vão para o trabalho com o objetivo de fazer as coisas certas. Mas elas encontram pouco espaço para o diálogo, para se entender e fazer com que os propósitos sejam convergidos. Ou seja, ela chega na empresa, as pessoas mostram na empresa a visão, missão e valores que aquela empresa tem e diz para o cara assim, siga. Se ele concorda ou não, é irrelevante. E mais que isso, não é questão nem de concordar ou não, é o que é a missão, a visão e os valores daquela pessoa. Hoje a gente já não usa mais missão, visão e valores, é uma coisa meio antiga. A gente usa propósito. Então a empresa tem que ter um propósito, uma coisa que seja um ideal, algo que ela busque. Mas ela precisa também respeitar o que é o da pessoa. Então a pessoa tem sonhos. Legal, vamos conhecer? Vamos saber o que você sonha, o que você quer e vamos tentar fazer com que isso seja possível. E a convergência desses dois propósitos cria um ambiente que transforma a empresa numa empresa mais lucrativa e faz com que a vida das pessoas possa ser revolucionada com novas possibilidades, mas sobretudo com mais ânimo, que acho que é uma coisa que tem faltado muito por aí. Como que você converge valores? Você tem que buscar uma empresa que tem, ou na verdade propósitos, você tem que buscar uma empresa que tem os mesmos propósitos que você, ou tem que surgir da empresa? Onde começa esse processo? A gente não faz com que um tenha que mudar o propósito do outro. A gente simplesmente respeita os propósitos de cada um. Então a empresa pode ter um propósito que não seja exatamente o seu. E necessariamente nem precisa ser igual. O que a gente quer fazer é que os propósitos possam conviver bem. O que eu digo para as pessoas é que nós podemos ser o veículo que leva as pessoas para o sonho delas. Isso faz com que elas consigam se encantar mais por estar ali. Façam com coração, com vontade, estejam lá porque querem estar lá. Então, quando elas têm um ambiente desse, ela consegue sonhar mais. Os propósitos da pessoa afloram. E aí a empresa vai ser simplesmente o veículo que leva ela para esse lugar. Por outro lado, tem a empresa, que também tem seus propósitos. Mas se a pessoa está feliz, se ela gosta daquilo, se ela quer estar ali, ela vai fazer de tudo para aquele veículo que leva ela para o sonho dela, para que ele esteja organizado, limpo, que esteja com a manutenção em dia, que esteja legal, para levar ela sempre para o sonho dela. Então, os dois propósitos não precisam ser idênticos, nem sequer precisam ser parecidos, mas eles precisam se respeitar, eles não podem se julgar. Ah, mas o seu propósito é isso, o seu aquilo, o meu deve ser isso ou aquilo. Não, a gente tem que se respeitar e fazer com que eles convirjam, não para que sejam os mesmos, mas para que sigam numa direção próspera para os dois. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que vão para a empresa e buscam um salário. E é a maioria. A gente acha que ter é fundamental, especialmente porque a nossa família depende muito disso. Mas tem algumas pessoas que já começam a querer mais do que simplesmente ter. Elas começam a querer ser alguém, e ser alguém que tenha um legado para a sociedade, que faça sentido. Essas pessoas a gente consegue encaminhar dentro da nossa proposta de como fazer as coisas para aquilo que nós acreditamos como empresa.
que a gente precisa incluir jovens, meninos e meninas de 15, 16, 17, 18 anos no mercado de trabalho. É uma lei. E a gente tem muita gente que gosta de fazer trabalho de voluntariado. Então a gente converge os propósitos do gosto dessas pessoas com a necessidade da empresa, com foco no como a gente vai fazer. Então a gente vai para os orfanatos, forma meninos e meninas, traz para trabalhar na nossa empresa atendendo a lei. Isso muda a vida daqueles jovens e faz com que eles tenham, enfim, uma família, que é a nossa empresa. Para o jovem é bom? Sim. Para a empresa é bom? Sim, ela está cumprindo a lei. E para a pessoa? Sim, porque ela está fazendo uma coisa que ela ama. Isso é a convergência plena de propósito. A gente consegue fazer bem feito, a gente não gasta nada mais por isso, às vezes menos, porque a gente consegue ver as coisas convergindo. É um exemplo que a gente costuma usar para explicar bem isso. E pessoas mais engajadas e mais satisfeitas vão tentar fazer um trabalho melhor que, consequentemente, vai levar a melhores resultados financeiros, que é algo que toda empresa quer, né? Sem dúvida. Agora imagina, a gente viveu durante muito tempo no mundo corporativo pensando em controles. Por que os controles são tão importantes? Porque está todo mundo querendo fazer o mínimo e ganhar o máximo. Porque foi uma cultura do me engana que eu gosto. Então a pessoa dizia que ia lá para trabalhar, fazia o mínimo para não perder o emprego, e o empregador estava ciente disso, mas também não tinha nada que ele podia fazer ou que ele queria fazer. Por outro lado, ele também exigia coisas que eram surreais, não tinha diálogo, então era uma situação muito ruim. Agora imagina num ambiente onde você não precisa de tanto controle. Por quê? Porque tem confiança. A gente diz que a gente trabalha com proximidade, que se transforma em credibilidade e vira confiança. Esse processo faz com que a pessoa queira estar lá, com que ela queira fazer, e não precisa ter tanto controle. A gente deixa a coisa mais orgânica. É claro que não é a casa da mãe Joana. Tem regras. E as regras são, sobretudo, no nosso caso, uma distribuidora de energia elétrica, segurança, fundamental e indiscutível. Ética, fundamental e inegociável. Então a gente constrói coisas que são linhas mestras do que a gente quer, mas a gente abraça o protagonismo das pessoas que querem fazer. Isso alavanca a vida delas, a carreira delas, e por outro lado, a empresa tem mais lucro. Quer uma coisa mais legal que isso? Entendi. E foi algo interessante que você comentou agora sobre as regras. E aí eu mando o meu recado de novo. Se você tiver dúvidas e quiser mandar agora para o Márcio, a sessão de comentários é para isso. O que eu queria saber sobre as regras é o seguinte: tá numa empresa em que um dos objetivos dos líderes é incentivar a felicidade ou tentar dar felicidade para quem trabalha ali, não significa ser permissivo ou que você vai ser avaliado com uma régua mais embaixo. Ao contrário. Quando você tem um ambiente de desconfiança, as pessoas tendem a ser mais permissivas, porque elas sabem o quanto vai ser difícil repor, revisitar, entra no retrabalhar, refazer, então elas aceitam algo menor. Nesse ambiente, é um ambiente muito próspero, onde não só o gestor fica olhando para você para te jogar para cima, mas o seu par também, as pessoas que trabalham na sua equipe também. Quando você está numa equipe de alta performance, onde todo mundo quer, o nível é muito mais alto. Para você ter uma ideia, a gente fez coisas tão legais que dizem que para melhorar a qualidade você precisa investir. Pois bem, a nossa melhorou 15%, a gente não investiu R$1 a mais. Então onde estava essa eficiência? Estava na vontade da nossa gente. As nossas pessoas, elas decidiram fazer. A gente não precisa ficar pedindo. Imagina, a gente está em 228 cidades. Imagina como é que seria o nível de controle se eu não confiasse em ninguém. Imagina que saco seria a vida de alguém que se sente vigiado o tempo todo, que está lá toda hora alguém olhando, não tem confiança nenhuma. O que a gente faz? A gente acredita nas pessoas e coloca uma linha de trabalho. Os resultados que têm acontecido são tão melhores, mas tão melhores, que fazem com que a gente não precise ficar pedindo mais. Ao invés de eu dar uma meta, eu pergunto: qual é a meta que você sugere? A meta que a pessoa sugere é muito maior do que o que eu teria coragem de pedir. Eu olho para a meta que a pessoa sugeriu e falo assim: nossa, eu teria até vergonha de pedir uma meta tão boa assim. Porque a gente fala: nossa, será que não é exagero? Mas quem fez a proposta foi a própria pessoa.
Ou seja, a régua não era baixa, ela era um combinado não explícito de o chefe que finge que não vê, a pessoa que decide que pode não vencer e está tudo bem. Isso é uma combinação prejudicial ao que a gente chama, muita gente diz, a produtividade do Brasil é baixa. É claro, a gente é muito permissivo nesse sentido. A gente sabe que as coisas não são boas, mas a gente convive com ela. O que eu convido você é, será que se você acreditar mais em você, ir para o teu trabalho e fazer diferente, mas diferente mesmo, colocando o seu coração exatamente como você coloca na sua casa com a sua família, como é que será que seria a sua vida? O quanto será que a sua vida mudaria? É óbvio que vai mudar o resultado da empresa. Mas e a sua vida? Será que ela seria igual? Eu sempre falo do meu caso, né? Eu gosto de usar o meu caso porque eu autorizo. É assim, eu fui pacoteiro de uma loja. E por muito tempo eu não acreditava que eu fosse capaz de ser nenhum gerente. Quanto mais o presidente de uma empresa que fatura perto de 10 bilhões de reais. Tudo bem, normal. Era o que a gente sempre vivia. A minha mãe falava assim, filho, cuidado. O importante para você é estar trabalhando. Não faça perguntas. Cuidado. Era essa a cultura. De repente, isso eu conto no livro, tem um livro, depois eu te falo. Eu conto um pouco sobre isso. De repente eu falei, poxa, mas e se eu acreditar em mim? Aonde que eu posso chegar? O que será que eu posso fazer? A mudança é tão grande e tão rápida que eu pergunto, por que eu não fiz antes? Por quê? Porque a gente passa a vida toda sendo condicionado a acreditar que o mínimo tá bom. Estando empregado tá bom. Faz o básico que tá bom. Não tá bom. A gente não pode permitir que isso seja assim. A gente pode ir muito além. E aí o pacoteiro da loja vira o presidente da empresa. E isso não sou só eu. Tem um monte de gente que está acreditando mais e está fazendo coisas diferentes. O que está acontecendo na nossa empresa é que nós estamos pondo uma cultura de interesse genuíno nas pessoas, assim como acontece numa família. Simples assim. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer saber como pode replicar isso na própria vida. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui. Lucia Gonçalves quer saber. Onde eu trabalho, vejo muito individualismo entre as pessoas que convivem em plena desarmonia entre eles. Como eu faço para implantar esse processo dentro do meu ambiente de trabalho? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Legal. Como é o nome dela mesmo? Luciano. Lúcia. Luciano. Luciano, o que eu quero dizer para você é muito simples. Tem gente que vai dizer assim, para ele foi fácil, ele é o presidente da empresa. O presidente manda, tudo acontece, não é verdade? Não. Esse modelo que eu estou dizendo para você, que a gente ousa chamar de filosofia de gestão, já acontece há muito tempo. Mesmo quando eu trabalhava numa área e a gente dizia que a nossa área já era uma ilha paradisíaca, porque quem define o que a gente vai ser somos nós, não é a empresa. Nós estamos numa empresa, nós não somos uma empresa. Então a gente tem sempre o direito de mudar de ideia, inclusive de trabalho. Mas antes de desistir de um trabalho, a gente precisa ir ao fundo e tentar fazer o máximo. Nós conseguimos fazer isso quando a gente mudou daquela teoria estranha da gestão pelo conflito, onde o individualismo reina e cada um por si, para uma coisa, e se a gente fizer junto? Tem uma frase que um dos nossos eletricistas diz, que ela nem é dele, mas ele fala muito, que ele diz assim, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. É isso que nós estamos querendo. Nós fizemos um combinado numa área, depois virou um departamento inteiro, e hoje está na empresa inteira. Depende de você. Quando eu queria fazer isso, eu tinha ansiedades e vontades, e eu tentava canalizar isso para energia para fazer, eu também não sabia. E eu pedia opiniões, conversava com pessoas, e aí eu conheci um grupo de jovens muito interessantes, que tem uma plataforma muito legal que dão dicas. E aí eu pedi ajuda, hoje sou eu quem entro lá, né, nessa nova filosofia de gestão, é acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. E hoje eu estou compartilhando lá, mas um dia eu fui lá beber dessa fonte. E tem uma pessoa que eu até menciono no livro, que foi uma pessoa que sempre me ajudava, online, porque não dava pra gente se falar, ele morava em outra cidade, que é o Marcos. E aí eu entrava lá, a plataforma chama tutor.com, com H, Tutor.com. Aí entrava lá e perguntava, Marcão, porque já fica íntimo, né? Marcão, me conta aí, o que você acha que eu devo fazer? Que eu tô, não sei e tal. Aí ele dava cada dica, eu falava, mas por que eu não pensei nisso? Porque quando você tá no calor, você não tem essas ideias. Então você tem que ter a humildade para pedir ajuda. E aí a minha mãe sempre diz o seguinte,
A água não sai do fundo do poço se ninguém jogar um balde com uma corda. Ou seja, tem um monte de gente jogando, tem um monte de gente a fim de fazer. E é legal, porque depois que você começa, não tem mais como parar. E a empresa que a gente começou fazendo numa areazinha, hoje está fazendo com 4.000 pessoas. É mérito meu? Não. É mérito de todos aqueles que também acreditaram. Ter essa relação com seus colegas no trabalho, ou entre um líder e a equipe dele, requer muita confiança. E eu queria saber de forma prática como que um líder ou mesmo os colegas de trabalho entre si, eles criam uma relação de confiança. Bom, essa é para o líder então, aqueles que são ou que querem ser. O que eu digo para eles é o seguinte, a meta é que, proximidade, credibilidade, confiança. Esse é o nosso lema para a liderança. Então ele precisa estar próximo. Quanto próximo? Porque as pessoas começam a calibrar, né? É muito próximo, pouco próximo, quanto próximo? Eu digo o seguinte, que você não pode ser o padrinho de batismo do filho de todos os seus funcionários, que a gente chama de colaborador, mas também não pode ser o primeiro que vai para a grelha no churrasco, entendeu? Porque o cara queima o chefe, porque é prática nacional. Ou seja, você tem que encontrar um meio termo, que não é o cara que queima no churrasco e também não é aquele que é o padrinho de batismo do filho de todos. Esse é o meio termo. Esse meio termo tem um nome, chama justiça. Se você for justo em tempo integral e a persistência na coerência é fundamental, você vai encontrar um caminho legal para falar com o seu time vai olhar para você e vai encontrar alguém em quem se inspirar. Você deixa de ser o chefe e passa a ser o facilitador dos propósitos de todos. Isso é que é legal, porque você passa a inspirar. Essa é a liderança mais moderna que tem. Para uma empresa, transferindo isso de pessoa para empresa, tem a empresa que é uma empresa de um fundador, e para você que tem uma startup, por exemplo, você vai ser isso, fundador. Depois você cresce e vira a empresa de um executivo. E aí tem o executivo. E depois tem um mundo orgânico, que é uma rede combinada com um monte de gente, com um monte de vontade, com um monte de interesse. Você precisa saber se conectar com esse mundo. E se você for um bom líder, você vai entender que você não vai mandar o tempo inteiro. Tem hora que você vai seguir a rede. O ponto é, o quanto você tem de ego que te impede de ser um líder que só inspira e que não necessariamente fica no primeiro plano da foto. Aí você é que define. Agora eu queria abrir um parênteses. Você, no meio da resposta, trocou o funcionário por colaborador e foi algo que você me corrigiu da primeira vez que a gente conversou numa entrevista para o site. Muita gente pode dizer, não, mas falar colaborador é eufemismo, é só querer dar um nome mais bonito. Mas você explicou que tem um motivo pelo qual você não gosta da palavra funcionário. A gente conversou com isso sobre a matéria que você fez comigo e isso é uma coisa muito marcante na minha vida, porque para mim ser chamado de funcionário é muito ruim. É muito pouco. De uma pessoa você não pode esperar tão pouco. Porque uma máquina pode funcionar. E funciona bem. Se você ligar ela direitinho, fizer a manutenção, ela funciona bem. Agora, ela nunca vai te surpreender. Uma pessoa pode surpreender, desde que ela queira. Então, ela pode contribuir de forma inesperada. Então, se você tiver uma dose mínima de respeito e tiver interesse genuíno pela pessoa, que chega até o ponto de ter um diálogo com ela pode te surpreender tanto, mas tanto quanto a capacidade do cérebro, que a gente sequer conhece. O que a gente precisa é fazer com que a pessoa queira. E aí, ela pode colaborar. E funcionar é muito pequenininho, colaborar é infinito. Então eu gosto de chamar as pessoas de colaborador porque eu não sei o limite de cada um. Eu chamo assim para evitar que eu seja injusto com qualquer pessoa. Entendi. E aqui a Daniela quer saber como um gestor pode incentivar os colaboradores, então, a acreditarem neles mesmos. Bom, uma pessoa que não tem muita confiança, talvez. Só para a gente deixar bem claro, né? Eu sei que a sua pergunta não é essa, mas o gestor não incentiva a pessoa a acreditar nele. Eu entendi que a sua pergunta foi correta, a pessoa acreditar nela mesma. É trabalhar um pouco em autoconfiança, né? É lógico que os gestores não são necessariamente formados em psicologia. Se fosse, seria até mais fácil, mas não são e não devem ser, não é necessário que sejam para fazer um bom trabalho. Agora, para fazer com que uma pessoa possa acreditar nela mesma, são coisas simples. A gente diz que a felicidade é composta por momentos. É exatamente a mesma coisa que faz com que uma pessoa tenha mais autoconfiança. Ela primeiro não acredita nela.
tem medo de tudo, não pergunta nada, não participa e geralmente fica contra. Então o que você faz? Você envolve a pessoa. Você faz com que ela participe, mesmo que de forma tímida. E quando ela começar a se soltar, você reconhece, agradece, parabeniza e, sobretudo, em público. Isso é o beabá, né? Isso é o bem fácil de fazer. Mas se você fizer isso, você vai percebendo que a pessoa vai se soltando. E à medida que você consegue fazer com que ela se sinta melhor, mais confiante, ela vai se soltando mais. Ao ponto que ela consegue chegar ao máximo da performance dela. No meu livro eu comento sobre um maestro chamado Ben Zander. O livro chama a filosofia de gestão, né? Felicidade dá lucro. Esse maestro Ben Zander, ele faz isso na música. E o slogan dele é como tornar pessoas comuns profissionais poderosos. Autoconfiança. Então ele ensina, ele corrige e ele reconhece. E esse é um fluxo que acontece de forma contínua, que faz com que as pessoas vão melhorando, vão acreditando mais nelas mesmas. E depois que elas acreditam nelas mesmas, voltamos para a filosofia de gestão. Se você acredita em você, pratique as coisas boas. Mas depois melhore tudo, inclusive o que você já acha que está bom. E aí você compartilha. Quando você compartilha, você consolida o aprendizado e faz de novo o ciclo. É um ciclo virtuoso que quantas vezes você puder fazer, você aumenta o seu nível de consciência. Quando isso acontece, você se torna autônomo e protagonista da sua própria vida. O líder pode ajudar? Sim, mas a pessoa precisa querer. Então, se eu estou infeliz no meu trabalho atual, as coisas não vão bem, é algo que pode surgir de mim, a melhora também. Ela pode surgir de você, você não pode ter medo de pedir ajuda, você deve conversar com as pessoas. Se você acha que o seu gestor é um idiota e não vale a pena conversar com ele, encontre alguém. Será que ninguém nesse mundo tem interesse genuíno por você para te dar uma pancada se você precisar e te chacoalhar se você precisar, para você acordar e resgatar uma autoconfiança que você tem? O problema é que onde está? Porque todo mundo tem. Agora, às vezes a gente deixa a sociedade, as barreiras do mundo, deixa a gente num segundo plano e a gente vive bem nesse segundo plano. O que eu quero dizer é, você que precisa acordar. Seria maravilhoso que o seu gestor pudesse ser o facilitador desse novo modelo. Mas a decisão é sua. Eu gosto de usar uma brincadeirinha, sabe aquele filme do Matrix, que o cara pega as duas pílulas e fala qual que você quer? Você pode tomar uma pílula e continuar vivendo do jeitinho que você vivia. Ou você pode tomar uma outra que vai te fazer acordar. E aí você vai ver o mundo de uma outra forma. Ela é desafiadora, ela vai transformar o ambiente, chama mudar. Tá afim? A decisão é de cada um. Com certeza. E aí eu queria voltar em algo que a gente conversou numa entrevista que fez bastante sucesso lá no site, que foi o seguinte. Inclusive essa entrevista você tem o link na nossa descrição para ler também. A gente falou sobre respeito. Nessa entrevista você disse que respeito do líder com a pessoa que trabalha com ele não é só você falar baixo com a pessoa, vai muito além. E eu queria que você comentasse um pouco mais disso. O que significa respeito? Olha, bom, é um sentido muito mais amplo do que simplesmente falar baixo com o cara, não ficar gritando com ele no meio do ambiente, né? A gente prega o contrário, né? Você só vai gritar no meio do ambiente para dizer assim, parabéns, você foi promovido. Para qualquer outra coisa é melhor não. Né? Isso é o básico, né? O que eu digo de respeito é, a pessoa quer o que da vida dela? Ela não necessariamente quer o que você quer para ela. Então você precisa respeitar. Se você consegue respeitar uma pessoa de forma ampla, inclusive o sonho que ela tem, você pode pegar, por exemplo, um advogado brilhante que quer trabalhar no RH. Aí você fala, puxa, mas você é tão brilhante lá no jurídico, fica lá. Não, mas ele quer trabalhar no RH. Então o que a gente faz? A gente respeita as vontades, as decisões, os sonhos, os momentos, as opções, para fazer com que a pessoa se sinta tão à vontade no trabalho, como ela se sente em casa. Se ela em casa é feliz, ela pode ser no trabalho também. Os reflexos dessa felicidade acontecem na vida dela e no nosso resultado. Por que eu vou ficar colocando barreiras? Se respeitar é muito mais fácil. Mas o mundo me ensina a julgar, a questionar coisas que eu não preciso questionar, que na verdade não é um questionamento, é uma interferência na privacidade e na vida das pessoas.
Fala, mas como assim você não quer ser gestor? É tão legal ser gerente, você não quer? A pessoa não quer. Ele gosta de ser um especialista, mas a gente obrigava ele a ser gestor. Ou o mundo obriga a pessoa a ser gerente, porque se você for um especialista, o que é isso? Ah, você é gerente. Ah, bom, você é gerente. Então são obrigações que o mundo te impõe que não estão te respeitando. Então o que nós fizemos? Nós criamos todos os tipos de caminho, com chance de arrependimento, ou seja, você pode mudar de ideia, é uma coisa comum para o ser humano, né, mas não tão respeitado, você pode mudar de ideia. E aí você foi por um caminho, depois você vai por outro caminho, você foi promovido para uma área tal e quer mudar, muda de novo, você virou especialista, quer voltar a ser gestor, volta a ser gestor. Por quê? Porque nós não podemos julgar e muito menos confinar pessoas em decisões do passado. Essa é a ampla possibilidade de respeito que a gente coloca em favor dos propósitos da nossa empresa e da pessoa. Ela pode ser tão feliz quanto ela puder mudar de ideia. Não cabe a nós julgar. É uma opção dela, com claro. certeza. Aqui a gente tem outra pergunta interessante do Alan Carrara. Ele falou, em seu livro você menciona o termo persistência na coerência. Bom, pergunta a respeito desse termo e daquela atitude de se importar genuinamente com as pessoas. Houve momentos em que você se deparou com pessoas que não aceitavam tal postura, batiam de frente ou simplesmente tratavam com indiferença? Como você lidou com essa situação durante sua trajetória? Alan, que pergunta legal, hein? Muito boa pergunta. Teve sim vários momentos. Por exemplo, nós criamos um processo na empresa que foi criado pela nossa diretoria, pelo nosso RH, uma coisa bem legal, que a gente queria logo no comecinho, né? As coisas hoje já não são criadas mais pela diretoria, hoje elas vêm das pessoas. Mas no começo a gente queria colocar uma pista nova. E essa pista nova que a diretoria, assim, maravilhosamente decidiu criar, foi de fazer recrutamento interno para tudo. E aí os grandes especialistas de recursos humanos dizem que precisa de oxigenar e etc, né? Trazer gente de fora. A gente acha que oxigênio já tem bastante, a gente precisa valorizar a nossa gente. E valorizar a nossa gente é dar oportunidade para quem acredita em nós. Então esse foi a nossa primeira decisão. Então nós íamos fazer recrutamento interno para tudo. Acontece que a primeira posição foi para um executivo sênior. Um cara, um nível altíssimo. Aqueles que têm uma importância na companhia bem grande. E aí? A gente ia fazer recrutamento interno e permitir vir o que vier? Porque é bem fácil escolher. Fala assim, olha, o Edson, eu escolho você, tá? E acabou. Porque era assim que funcionava. Agora, quando você define que a decisão por um executivo desse vai ser por mérito, critérios claros e públicos, o gestor não decide mais. Vai ser uma decisão combinada entre gestor, RH, comitê de pessoas e a equipe que vai reportar para esse novo executivo. Você fala, nossa, pode vir alguém que talvez não seja o que eu quero. Mas eu preciso ser coerente. Então, por mais que eu tenha vontade, que muitos ficam buzinando do tipo, não vamos correr o risco de pôr alguém que a gente não gosta. A gente tem que manter a persistência na coerência. E a persistência na coerência leva para a melhor pessoa e para a melhor escolha. Esse é um jeito de homologar uma boa decisão, deixando com que ela aconteça de maneira colegiada, fazendo com que as coisas fluam da melhor maneira possível. O melhor, na melhor posição, não o que você quer. Rapaz, isso é muito difícil. Você imagina, né, Alan? Não é fácil fazer isso. Então tem momentos que eu mesmo me pegava assim, nossa, é tão mais fácil mandar. Mandar é super fácil. Você manda e quem não obedecer, você manda embora. Simples. Agora, e convencer? E fazer com que o cara queira? E fazer com que ele queira de verdade fazer diferença todos os dias para você, mesmo quando você não estiver olhando? Difícil. Então precisa ter interesse genuíno por ele, porque aí ele vai ter um estímulo real para fazer alguma coisa por você. E como foi nesse caso com vocês dessa vaga específica? A gente fez um recrutamento interno e quem entrou não estava nem no nosso plano de sucessão. Que coisa, e é um executivo incrível, incrível. É importante criar esse canal para que, você comentou na resposta, as decisões não vêm só da diretoria. É importante criar um canal para que pessoas em qualquer nível hierárquico possam ter uma voz? Sem dúvida. A gente tem uma rede social, que inclusive foi batizada por um dos nossos eletricistas como Conecta. Porque lá tudo
somos nós, não tem eu que mando mais. Eu já me sinto uma verdadeira rainha da Inglaterra. Não, sem demérito para a profissão da rainha. Mas é uma coisa que não tem necessariamente a varinha mágica e tudo sai das minhas mãos e eu defino tudo, nada disso. Eu e a diretoria, nós trabalhamos para fomentar possibilidades e as pessoas criam. Então, por exemplo, nós temos uma rede social onde todos os nossos projetos e propostas são postadas e as pessoas comentam livremente. E os comentários são feitos sem censura. É como uma rede social normal, como o Facebook, onde nós estamos aqui, aberto. Que as pessoas falam o que querem. E as opiniões são coletadas, a gente analisa, tem uma equipe da gestão da qualidade, ou seja, a gente continua tendo uma organização, continua tendo métodos, mas agora todo mundo tem voz. E aí, se você dá uma ideia e a sua ideia eventualmente não é aceita, você tem que receber uma resposta do porquê. E você pode discordar. Que coisa. Ou seja, a gente está exercendo o que a gente chama de máximo da democracia. É aquela coisa de verdade mesmo, onde a opinião das pessoas conta. Só que isso gera engajamento. Muita gente pode criticar esse modelo falando, mas as pessoas não têm que ficar buscando felicidade o tempo inteiro. Vai ter momentos da vida que não vão ser felizes. Trabalho é trabalho, uma coisa é outra coisa. O que você tem para dizer sobre isso? Bom, eu não gosto muito desse negócio de trabalho é trabalho, vida é vida. Tipo, eu vivo no meu trabalho e é lá onde eu fico a maior parte do meu tempo. Eu adoraria ficar o dia todo com a minha esposa e com os meus filhos, adoraria. Mas aí não teria dinheiro para pagar as contas, então eu preciso trabalhar. Então eu tenho que transformar esse ambiente num lugar legal. E eu só tenho uma vida. Então eu vivo ela intensamente onde quer que eu esteja. Não tem essa separação, essas coisas assim, sabe? Entendi. É tudo junto e misturado. E eu gosto que seja assim, sabe? E agora, eu curto isso. Eu acho isso bom pra mim. E a ideia de que você não deveria buscar felicidade o tempo inteiro, em que é compreensível você ter momentos que não são felizes? A gente não trabalha ou não vive buscando a felicidade o tempo inteiro. A gente aprendeu, e isso eu falo a gente porque nós somos quase 4 mil pessoas, né? Extensivo às nossas famílias, e isso é uma coisa que vai para casa mesmo. A gente tenta fazer uma caminhada que tenha propósito. Essa caminhada com propósito, ela abre portas para a gente ser mais feliz. Então a gente vai ser feliz todas as vezes que a gente conseguir, na maior intensidade possível. Mas não é 100% das vezes. É claro que a gente fica triste em alguns momentos. Normal. A única coisa é que a gente não transforma a tristeza em depressão. Tem gente que fala mal da ansiedade. Eu não sou contra a ansiedade, se ela for combustível que você consegue canalizar em favor dos seus propósitos. Então, eu também não sou contra a tristeza, se ela estiver fazendo você refletir e não sofrer. Então, eu não tenho esse problema, essa busca incessante. Eu só acho que a gente não pode olhar para a empresa e para o trabalho como um lugar triste. Isso é um desastre. Porque a gente fica lá um tempo relevante da nossa vida. Aquela tortura quando vai chegar a segunda-feira. Então, ninguém aguenta isso. Eu quero que as pessoas queiram. As pessoas fiquem, puxa, segunda-feira eu vou levar uma proposta para um projeto novo, uma coisa envolvendo pessoas e a cidade. Nós temos gente em 228 cidades. Nós temos uma amostra relevante de Brasil. Os nossos clientes já são mais de 6 milhões e meio de pessoas. Se a gente fizer uma coisa legal e que as pessoas gostem, vai ser ótimo. A gente se esforça para melhorar nossa qualidade, nosso serviço, muito. O foco está no como. Eu gosto de uma frase, me perdoe o autor, ela não é minha, mas eu não lembro o nome. Ele diz o seguinte, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Eu acredito demais nisso. Porque se você tem uma razão, você não se preocupa com a dor da segunda-feira. Ao contrário, você transforma isso numa coisa legal. Então, eu gosto muito de criar momentos na maior intensidade possível, me esforço para criar momentos, mas isso não é a única razão da minha vida. E ainda nessa linha, então, de tristeza / pessimismo, eu quero saber, agora é um momento que muita gente tá bastante preocupado, porque tá tendo demissão em muito lugar, e a pessoa fala, como que eu vou ser feliz se a qualquer momento eu posso ser demitido? Tem toda uma pressão para todo mundo produzir mais, a crise demanda isso das empresas e as empresas demandam isso das pessoas. Como eu vou ser feliz num ambiente assim? Bom, eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar da parte das pessoas, e aí me desculpa, eu não consigo, mas eu vou ter que ser polêmico.
Você já viu alguma empresa demitir uma pessoa boa? Mas boa mesmo. Você fala assim, sim, só na situação onde a empresa fecha ou ela tem uma perda grande de pedidos e ela precisa fazer uma redução. Mas ainda assim, se é uma redução, alguém fica, né? Então tem ali uma hierarquia implícita de pessoas que são definitivamente imperdíveis. Torne-se imperdível. Qual é o seu diferencial competitivo? Eu tive uma vez numa lista de demissão e fui demitido uma vez. E eu jurei pra mim, eu nunca mais vou ser demitido. Até hoje tem dado certo. E deu tão certo que eu fui promovido. Então depende de você. E a propósito, mas eu sou bom e fui demitido. Legal, você é bom mesmo? Monta sua empresa. Faz alguma coisa. Sabe o que a gente precisa pela outra parte, que é uma parte que a empresa pode ajudar e que, como empresa, eu tenho feito isso junto com as nossas pessoas? Você vai criar movimento. Se o mundo está em crise, nós vamos criar um negócio novo. Se a nossa receita está diminuindo porque a crise está afetando o consumo, nós vamos pensar em novas possibilidades, em novas oportunidades, novos negócios. Nós vamos tentar ser mais eficiente. É difícil? Para todos. Mas se a gente se reinventa, se a gente inova, se a gente cria novas possibilidades, a gente sofre menos. O problema é quando a gente desiste. Quando a gente começa a usar aquela coisa do tipo, eu fui mandado embora, mas um monte de gente foi. Puta papo de perdedor. A gente precisa o seguinte, ok, aconteceu, fui mandado embora, já analisei por quê, já sei o que aconteceu, vou reagir, isso não vai acontecer mais comigo. Pode continuar trabalhando na empresa da iniciativa privada ou montar a tua. Se você acredita em você, você não vai ter problema de vencer, inclusive a crise. A propósito, eu não gosto da crise, acho que a crise está fazendo a nossa sociedade sofrer. Mas ela também traz oportunidades, você não está olhando? Boa. E aí eu queria saber, ok, é uma decisão individual, eu posso decidir que eu vou me engajar mais. O negócio é, se eu estou numa empresa bastante tradicional, meus líderes não estão nessa pegada, como que eu posso levar isso para cima? Mostrar que esse é o caminho do respeito. Eu vou ter que mudar de emprego? A primeira opção não é mudar de emprego. Eu acho que você ficar mudando muito de emprego, você não consegue consolidar uma posição, e é a mesma coisa que você semear e deixar alguém colher depois. Então é interessante que você complete um ciclo, ao menos. Agora, você tem numa empresa uma possibilidade de fazer coisas inovadoras e fazer, por exemplo, implantar uma filosofia de gestão como essa. Agora, se o seu chefe não está nem aí, não gosta, eu te pergunto, que língua que você usou para falar com ele? Porque esse é muito importante. Veja, a gente Qual que não é a mais pode... adequada, talvez? talvez? A língua dele. A gente não pode julgar. Lembra disso? É assim, ó. O que o acionista quer? Ele quer dinheiro. Tá, nós vamos julgar e condenar o acionista por isso? Não, nós somos iguaizinhos. Se a gente põe o nosso dinheiro num banco e depois o outro banco paga mais, eu troco de banco. Você não? Então nós somos iguaizinhos. Então não vamos julgar. Agora, quando você vai levar uma proposta para o seu acionista, para o dono da empresa, para o CEO da empresa, ele quer o quê? Ele quer retorno. Então leve uma proposta que fale essa língua. Você vai levar uma proposta para os seus clientes. O que eles querem? Soluções, confiabilidade, pontualidade, um bom preço. Você sabe a língua que ele quer. Quando você fala com os seus colaboradores, o que eles querem? Possibilidades, carreiras, um bom salário, bons benefícios. Eles querem possibilidades novas. Entrega. Então, você precisa saber que língua que você está falando. Se você falou na língua certa, com o seu gestor, com o seu CEO, e mesmo assim, ele viu que ia ganhar e não quis, aí eu acho que tem um problema mais sério. Aí você deve trocar de empresa. Agora, a empresa é minha, então muda. Depende só de você. Se a empresa é minha, então, quanto tempo demora para eu implantar essa filosofia de gestão? Talvez você pudesse contar um pouco da sua experiência, porque é numa empresa tradicional, é o setor elétrico, não é o setor mais sexy, talvez. Não, a gente é muito confiável, mas a gente não é sexy, não. A gente está tentando ser. Porque no começo a gente não atraía jovens inteligentes e hoje a gente tem atraído muitos e muitos jovens bons. Então a gente já não tem mais esse tipo de problema. Hoje a gente não é tão sexy, mas a gente já é atraente. Agora,
Quanto tempo demora, né? Eu costumo fazer um paralelo, Edson, entre quanto tempo demora para mudar uma cultura? Pouco tempo? Tem gente que diz que uma cultura se muda em 10 anos. E, bom, na minha opinião, por que demora 10 anos para mudar uma cultura? Porque você quer fazer o cara piorar. Ele resiste até a morte. Ele não vai mudar de graça. Ele se amarra na cultura anterior. Ah, mas lá que era bom. Ah, mas naquele tempo que era bom. Por quê? Porque você está fazendo uma proposta para ele que ele sente que está tendo perdas. Então ele resiste. Óbvio, não é? Agora chega para a pessoa e diz o seguinte. Você participava antes? Não. Tinha diálogo antes? Não. Você tinha grandes oportunidades antes? Não. Você podia construir sua carreira diagonal, fazendo com que você crescesse, não necessariamente na área que você trabalha, de forma orgânica? Não. Tá bom, você vai ter tudo isso. Ele só não mergulha na hora porque ele vai desconfiar. Ele vai falar assim, ai meu Deus, será? O que está acontecendo? Ou ele ficou louco, ou então ele tem alguma coisa que eu não percebi ainda, é um teste. Então, o tempo que demora é o tempo que você consiga fazer com que a pessoa confie em você. Então, esse processo, obviamente, não demora 2 anos, porque a proposta é boa. E se ela é de verdade, é de coração, a pessoa vai perceber rápido. Então, você volta para aquela equação da liderança. Proximidade, credibilidade, confiança. A hora que você chega na confiança, o cara fala assim, onde que eu assino? Então, quanto tempo demora para implantar um negócio desse? No nosso caso, em 1 ano, a gente já colheu resultados incríveis para a empresa e para as pessoas. É só começar. Sim, tem que dar o primeiro passo. E aí, eu lembro de novo, se você tem dúvidas pro Márcio, aproveita agora que a gente tá ao vivo para mandar elas e aí a gente responde aqui. Aí uma coisa que eu quero saber, Márcio, eu sei que eu quero, colaborador, sei que eu quero que as coisas não estão bem, que eu quero algo diferente, mas eu ainda não sei qual é o meu propósito, ainda tô meio perdido. Tem um primeiro passo interno para eu encontrar o que eu quero? Assim, é uma coisa bem normal, tá? Uhum. Eu quando comecei, né, eu lembro que eu falei lá da Tutor, tá, eu falei com o meu amigo Marcos, eu falei assim, eu sei que eu não quero o que existe. Esse modelo tradicional, eu sei o que eu não quero, mas eu não tenho exato o que eu quero. E olha, não faz tanto tempo, tá? Então ainda dá tempo. Eu já estou com 41 anos e até pouco tempo eu ainda não tinha certeza, mas eu tinha certeza do que eu não queria. Ele falou assim, mas então vamos fazer o seguinte, é legal porque parece simples. Vamos fazer uma lista daquilo que te anima. O que te anima? Aí eu comecei a fazer uma lista do que me animava. Essa lista, jogada na mão de 4.000 pessoas, virou essa filosofia de gestão, que eu nem posso chamar de minha, porque é uma coisa colegiada, feita por várias mãos. Eu falo isso no livro inúmeras vezes. E o mais gostoso é que quando você começa a interagir com pessoas que têm interesse genuíno por você, você consegue encontrar definições, explicações e caminhos que já estavam em você e que você não via antes, porque você estava condicionado ao modelo anterior, que eu costumo chamar de ciclo vicioso, ou círculo vicioso, que é um ambiente onde você fica confinado e já não percebe mais. Se vocês quiserem conhecer um vídeo que mostra muito bem o ciclo, ou o círculo, tenho dúvida quanto a isso, vicioso, chama Vida Maria. É uma animação feita por um brasileiro, muito legal, que você vê lá aquele ciclo vicioso que se repete inúmeras vezes, e é bem legal. E aí, na hora que você assistir esse vídeo, pensa, em qual eu estou? O que está impedindo, ou me impedindo de ver o que eu quero? Qual é o meu propósito? O que eu busco? O que vai fazer com que eu levante todos os dias e fique feliz da vida para ir fazer o que eu faço bem e gosto do que faço? Isso é que você precisa buscar. Se você quiser, tem uma brincadeirinha que eu faço no gráfico, no filosofiadigestão.com.br, tem uma apresentação que você pode fazer o download. Tem um slide lá, que é um slide vermelhão, que mostra um pouco do foco no como. Ou seja, você vai ver no slide, vai ficar mais fácil, mas você não precisa criar uma coisa nova. Você precisa enxergar aquilo onde você vive com um pouco mais de ânimo, com a eloquência que faça com que você fique feliz por olhar daquele jeito. Então, como fosse uma empresa, você vai continuar tendo foco em resultado, tendo que inovar, tendo que ter metas, indicadores, não vai mudar isso. E aí eu brinco lá, eu transformo o gráfico de pizza num gráfico que é um coração. Eu pego os mesmos pedaços da pizza e faço um coração. Só que dentro eu coloco
sentido no que faz. São os mesmos itens, foco, resultado, inovação, só que com sentido, com protagonismo, com vontade de fazer, chegando ao ponto de ser feliz fazendo aquilo. A gente não precisa, eu vou jogar tudo fora, vou fazer tudo novo para eu ser feliz. Não. Se todo mundo for fazer essa revolução, vai virar uma loucura. Alguns até vão fazer e vão ter êxito. A gente não precisa reinventar a roda já está inventada. O que a gente precisa é ser feliz. E não precisa ser em tempo integral. Tá? Entendi. E aí, eu te perguntei, como que eu encontro o propósito? Só que é papel ou o gestor poderia ajudar? E aí eu aproveito para perguntar, porque como isso é algo muito pessoal, eu queria saber também até quanto o gestor pode se preocupar com questões que vão além do trabalho. Tem um limite de preocupação, talvez, com quem trabalha comigo? No livro eu faço uma brincadeira sobre isso, porque eu estabeleci, para ter um acordo com as pessoas, uma régua. Então eu nunca sabia, em que nível eu posso chegar? Eu sei. Às vezes eu falo, mas eu não posso invadir e julgar, mas ao mesmo tempo eu tenho interesse em ajudar essa pessoa. Só que será que ela quer minha ajuda? Então eu combino. Quando a gente vai conversar, eu pergunto, olha, numa reguinha de 0 a 10, em que nível eu posso ir? Aí as pessoas começavam a falar 10 para fazer uma média, né? O Márcio perguntando, né? Vamos falar 10. Eu falo, tem certeza? Deixa eu te explicar o que é a régua 10. A régua 10, eu vou entrar na sua vida pessoal e vou falar o que eu penso. E o meu interesse é genuíno, mas ele pode não ser a verdade do mundo, é só a minha verdade, você vai saber filtrar? E a gente combina. A hora que a gente faz esse contrato, eu chego ao extremo, me exponho muito, é uma exposição que ela é perigosa, portanto tem que ser autorizada, mas eu não poupo não. Desde que a pessoa queira. Então tem alguns que falam, não, régua 5, régua 7. É isso. Combinado, acordado. Eu não invado, eu sou convidado. Como gestor, eu preciso desse convite para falar de algo mais do que trabalho com a pessoa. Sim. E aí, agora a gente tem uma questão aqui da Maria José. Ela quer saber o seguinte: trabalhei 5 anos em uma empresa e foi um período horrível por conta de duas funcionárias antigas que se achavam donas do espaço até que eu pedi demissão. Teria outra forma de lidar com isso? Tenho certeza que tem muita gente que tem problema com colega de trabalho. Sim. Como lidar? Bom, eu vou dizer o que a gente... o nome dela? É Maria José. Maria José, o que a gente faz para evitar isso é ter um projeto na nossa empresa que chama Mudar para Evoluir. Então, esse negócio de alguém se sentir dono do pedaço, a gente evita mudando tudo o tempo inteiro. Então, a gente tem tanto movimento, tantas mudanças, que a gente instituiu que todas as nossas práticas vão ser recicladas a cada 2 anos. Dá para ser dono do pedaço num ambiente tão dinâmico? A gente precisa ficar o tempo inteiro conhecendo, ampliando possibilidades, revisitando coisas que ninguém mais é dono de nada. Afinal de contas, o conhecimento todo está na internet. A gente não precisa mais fazer gestão do conhecimento e ter aqueles protegidinhos poderosos, porque só eles sabem. Então isso a gente mata dessa forma, fazendo com que as pessoas que querem protagonizem coisas em favor da possibilidade delas mesmas. Agora, se você vive num ambiente que é assim e que não muda, você não pode brigar com as pessoas, porque quando você entra em conflito, você perde a razão. O que você pode fazer é tentar instituir esse novo ambiente, que na nossa empresa as nossas pessoas já implantaram. Talvez porque tivesse alguns conflitos lá também, e por isso que foi implantado tão bem e tão rápido. Por que você não pode ser a protagonista? Imagina que você ainda estivesse nessa empresa. Ao invés de brigar contra o que está acontecendo, se dedica a criar esse novo ambiente. Ou as pessoas vão aderir, ou elas se tornam obsoletas. E aí eu quero quebrar outro mito com você, ou não, né? Vamos ver. Eu queria saber, você sente que a busca por uma realização profissional, ela é maior entre os jovens, já que você tem contato com eles lá na Electra? Não, eu não acho que é maior entre os jovens. Os jovens transparecem mais. A vantagem de ser um pouco mais velho é que a gente controla um pouco melhor as emoções. Né? As pessoas que estão mais experientes, elas já aprenderam a canalizar melhor a ansiedade para controlar um pouco a fúria, né? Aquela ansiedade, aquela vontade desmedida. Os jovens têm a mesma coisa, só que eles ainda não sabem controlar tão bem, então eles são mais impulsivos na média. Então não tem um que é mais que o outro.
É claro que a gente tem que aproveitar as oportunidades para fazer com que aquelas pessoas que são mais experientes e também têm uma gana, uma vontade e propensas a fazer coisas boas, etc., a gente pode ajudar, facilitar, fomentar. Mas a mesma coisa com os jovens. O que a gente tem feito é convergir os dois. Aquele que tem mais experiência contribui compartilhando. Aquele que tem menos experiência contribui questionando. A combinação dos dois dá uma mistura maravilhosa que a gente adora. Perfeito. E aí eu queria saber, agora falar um pouquinho de futuro, nesse momento mais final do live, eu queria entender como você vê, você acha que essa é uma filosofia que mais empresas vão adotar conforme o tempo? Eu quero saber como você imagina o ambiente de trabalho daqui a uns 20 anos. Bom, eu acho que é uma pergunta maravilhosa, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu faço uma projeção baseada no que eu acredito. Eu sempre converso com os meus filhos, né, que eu peço para os meus filhos, faz isso. Ele pergunta por quê. Ele não simplesmente obedece. Uhum. Eu, quando era criança, não podia perguntar por quê. Tinha que fazer. Então, as coisas estão muito diferentes. Aí a gente imagina, daqui a 20 anos, essas crianças vão estar na empresa. E essas crianças que vão estar na empresa, elas não têm o costume de fazer passivamente. Essa sociedade que a gente ainda escuta falar por aí, que é guiada, será que daqui a 20 anos vai ser guiada? Será que o tipo de pessoa que aceita o manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai aceitar daqui a 20 anos? Essa nova, vamos dizer assim, geração digital, nativa digital, não vai aceitar isso. A propósito, hoje, já tem muita gente que está vivendo em rede, conectado, como nós hoje. Será que a gente aceita passivamente? Ou será que a gente já tem atitudes diferentes? O que eu acredito é que a empresa está mudando mais devagar do que a sociedade. Com a abertura da comunicação mundial, que as coisas são faladas e ouvidas simultaneamente, as pessoas já não têm mais aquela lentidão de tomada de decisão e se posicionam muito mais rápido. Será que as empresas estão nessa mesma velocidade? O que eu espero? Que as empresas possam aderir a uma gestão mais moderna, mais participativa, que tenha a questão da eloquência das pessoas em favor dos propósitos comuns. A diferença entre quem faz agora e quem faz depois é aquele que faz pelo amor e aquele que faz pela dor. Porque não tem outro jeito, não tem outro caminho. Vai ter que fazer, porque a sociedade que vai trabalhar daqui a 20 anos já nasceu e ela já está conectada. E se a gente não atualizar a nossa empresa, a gente vai morrer. E provavelmente não vai demorar 20 anos para morrer. Então eu prefiro as empresas que estão olhando para frente, pensando em menos ego, em mais participação e colocando isso em favor da sociedade, com melhores produtos, melhores margens também, mas fazendo com que o todo possa participar. Isso é mais inclusivo, faz mais sentido. E é isso que a gente quer fazer. Quem for agora, se dá melhor. Quem for lá na frente pode ainda conseguir, mas, como eu digo, quem chega depois a água já está suja, né? E agora eu tenho duas perguntas para encerrar, Márcio. A primeira delas é da Jaqueline, da Mari e da Brenda. Elas querem saber, elas são jornalistas e elas querem saber se é importante também, elas têm uma agência e elas querem saber se é importante passar essa imagem para o cliente. Como que ela pode transparecer que ela é um ambiente de trabalho assim e ela deve fazer isso? Jaqueline, Mari... E a Brenda. E a Brenda. É claro que é importante passar para o cliente. Não é fácil. Porque se você tem uma empresa, não necessariamente você mesma vai fazer. Vai ser alguém por você. Ou seja, simples. Porque se a pessoa vive de fato essa filosofia, ela vai conseguir fazer. Claro que não é amanhã. Claro que não é automático. É um processo de desenvolvimento. A gente diz que a nossa empresa se tornou uma empresa que desenvolve pessoas. Quando isso acontece de verdade, a gente consegue transmitir melhor para o nosso cliente. Mas é fundamental que, aos poucos, todos os públicos que se interessam pelo seu negócio percebam isso. A nossa reputação já mudou. Aí você vai fazendo esse processo acontecer e vai mudar a sua também. Mas é óbvio que tem que chegar no seu cliente, porque daqui a pouco, as empresas que não estiverem nesse nível mais orgânico, mais natural, mais... Você não precisa avisar os seus pulmões que você vai respirar, entendeu? Você respira. É uma coisa mais natural, mais simples. E se a sua empresa não tiver assim, será que vão querer te contratar? Esse que é o ponto.
Porque a mesma sociedade que vai ter dificuldade de aceitar o manda quem pode e obedece quem tem juízo, também vai comprar. Será que ela vai comprar daquela empresa que só faz coisas erradas? Será que a empresa que não tem ética vai continuar tendo mercado? Eu acho que não. E acho que demora bem menos de 20 anos. E algo que os consumidores estão ficando cada vez mais preocupados, né? Sem dúvida. Agora, a nossa última pergunta, ela é da Fabiana Garius. Ela quer saber o seguinte: no funcionarismo público, porque até agora a gente estava falando muito da iniciativa privada, temos a questão da acomodação por ser um emprego estável. Como aplicar essa filosofia quando as pessoas têm estabilidade? Bom, eu tive várias oportunidades e vários contatos com empresas que eu considero magníficas e que são empresas públicas. Teve uma oportunidade muito legal na própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma entidade pública que faz a gestão dos nossos serviços de energia elétrica. Eu tive lá pessoalmente conversando com todo o time da Agência Nacional, a convite do diretor-geral da agência, o Dr. Romeu Rufino, uma pessoa incrível, com um trabalho maravilhoso, e ele estava tentando mostrar um caminho. E eles escolheram um propósito novo baseado na sustentabilidade. Ele falou: Márcio, eu preciso incluir isso na nossa agenda. Ou seja, não é porque a pessoa busca um ambiente público, que para muitos é só a estabilidade, que a pessoa não tem anseios e vontades. E se ela tiver bons líderes, ainda fica mais fácil, porque suscita coisas novas e palavras, inovações e caminhos que vão se tornar propósitos. Agora, será que para uma pessoa que escolheu o funcionalismo público é suficiente a estabilidade para a vida? Eu acho que essa inquietude, essa vontade de mudar está em todo mundo. O que a gente precisa é oferecer um caminho. E eu espero que, inclusive, as pessoas que trabalham como pessoas públicas ligadas ao governo também tenham sonhos. Então, ter sonho não é uma prerrogativa de quem trabalha na iniciativa privada. O que a gente precisa é fazer com que esses sonhos tenham a convergência. Vamos encontrar um propósito. Eles vão se mover também. A propósito, já começaram. Ótimo, Márcio, muito obrigado, sempre muito bom falar com você, obrigado pela sua presença. Para acompanhar mais dicas, você pode acompanhar as redes sociais do Márcio Fernandes, é só buscar, a gente tem os links também. Como que as pessoas fazem para te acompanhar então, Márcio? Márcio Fernandes, eu estou no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais. Tem também um site, filosofiadigestão.com.br. Lá você pode baixar uma apresentação que explica um pouco mais a respeito do que a gente conversou rapidamente aqui, tem alguns detalhes. No próximo mês ainda vai ter uma nova, então vale a pena conhecer. E se vocês tiverem dúvida, tem os contatos lá também. Vocês vão entrar lá, vão mandar um e-mail, é para mim mesmo, eu mesmo que respondo. Se muitos mandarem, como tem acontecido felizmente, a resposta demora um pouco mais, mas eu respondo sim. E é só continuar acompanhando a Época Negócios. Tem a entrevista com o Márcio aí no link na descrição. Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.